Eu confesso que eu fiquei um pouquinho ansioso para pregar essa mensagem. O Senhor me deu já faz umas 3 semanas. Acho que umas 2 semanas o Senhor me deu essa mensagem. E eu estava com ela pulsando, latejando no meu coração, querendo pregar. E o tema dela é aceitando o convite da graça. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 19. Nós vamos falar sobre um homem chamado Zaqueu. Você já ouviu falar sobre Zaqueu? Alguém lembra quem era Zaqueu? As professoras lembram, né? Quem já ensinou aí classe infantil lembra quem que era Zaqueu. Lucas capítulo 19, aceitando o convite da graça. Você vai entender essa noite que nós precisamos tomar uma decisão e aceitar a graça. Isso é algo que tem que ser uma decisão pessoal sua, mas eu creio que Deus vai nos capacitar pela graça a aceitarmos o convite da graça. Lucas capítulo 19, os que puderem, eu convido a se colocar em pé para que nós façamos essa leitura. Leremos do verso 1 até o verso número 10. Quem abriu Lucas diz amém. Eu não posso dizer porque eu abri João. Peraí. Agora sim. Amém. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, dizendo: ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava. Amém? Glória a Deus, os irmãos podem sentar-se. Nós vamos falar nessa noite sobre Zaqueu. Zaqueu, o seu nome significa justo. Interessante, né? Talvez considerado pelos fariseus locais um dos piores homens da cidade, o nome dele significava justo. Devia ser difícil para eles. Obrigado, Rô. Devia ser difícil para eles, né? Chamar à vista deles, aquele tremendo pecador de justo. Imagina. Chamar o pior dos traficantes, o pior dos bandidos aos olhos da sociedade de justo. Acho que eles colocaram, aqui no Brasil a gente colocaria um apelido, né? Justinho, né? O chefe do... né? Para não ficar... A gente ia amenizar o nome dele, né? O Justinho, né? Zaqueu, publicano. Publicano, ele era cobrador de impostos. O Império Romano ele estabelecia cobradores de impostos do próprio povo. Existiam cobradores de impostos geral, que eles trabalhavam para o próprio império, e esses publicanos, conhecidos como gerais, né, os líderes, os gerentes, eles instituíam em cada província um publicano chefe, ou até mesmo um só publicano daquela região para cobrar impostos. Não se sabe ao certo se ele, naquele local ali em Jericó, ele era o maioral da região ou se ele pertencia diretamente ao império. O que a gente sabe é que ele liderava outros publicanos. Ele era o chefe da máfia, né? Então ele era ali na região de Jericó o poderoso chefão. Não era qualquer um. O pessoal sabia quem era o Justinho, né? O pessoal sabia quem era o Zaqueuzinho. E eles não gostavam muito de publicanos. Os judeus odiavam os publicanos. Os fariseus odiavam os publicanos. Por quê? Porque era um camarada do próprio povo que se vendia para o Império Romano, império inimigo, que subjugava os judeus, trabalhando para eles contra o seu próprio povo. Além de ser mal visto por serem traidores da nação, né, como eles os viam, os publicanos eles eram conhecidos por cobrar taxas abusivas. A gente não sabe o que é isso, né?
gente nem imagina o que é esse negócio de taxa abusiva, né? Isso já acontecia, isso não é novo. Então o povo cobrava taxa abusiva do próprio povo e eles tinham muita raiva. Eu não sei como você tem visto esses dias todo o processo de impeachment, toda a sujeira que está sendo declarada, exposta na mídia, mas talvez aquilo que você sente por esse povo que foi eleito, que rouba o nosso próprio povo, fosse o que eles sentissem pelos publicanos. Né? Talvez era o que eles sentiam por Zaqueu e os publicanos. E Zaqueu era um homem baixinho. Você consegue lembrar de alguém baixinho? Você lembra, não lembra de alguém que você já considera baixinho? Você já foi chamado de baixinho? Quando eu era pequeno, minha mãe falava que ia ficar do tamanho do meu pai. Eu ficava todo orgulhoso. Ficava orgulhoso, que nem o Davi. Quando a Cátia fala que Davi ia ficar careca, Davi ficou orgulhoso. Um dia ele vai entender. Quando a Cátia diz assim, o Daniel puxou o cabelo do tio, o Davi puxou o cabelo do pai. O Davi abriu um sorrisão. Fala, tadinho. É época da inocência, né? E minha mãe falava assim, o Sérgio quando crescer vai usar a roupa do pai dele, os sapatos do Tinho, né? Minha mãe chamava o pai de Tinho, vão passar tudo pro Sérgio. E eu ficava super feliz. Meu pai tinha 1,60 m. Né? E Zaqueu talvez tivesse 1,60 m, se não fosse para menos. Ele era muito baixinho. Tão baixinho que quando o povo se reuniu para ver Jesus, ele não conseguia ver Jesus. Não tinha como. Né? Então ele falou, Jesus, acho que ele não conseguia nem ver o cabelo de Jesus. Ele falou, não tem como, essa multidão não vai deixar eu chegar perto dele. Então ele não tinha força física para enfrentar a multidão, não tinha estatura para ver Jesus. Aí ele sobe em uma árvore chamada sicômoro, que é a figueira brava, ou também conhecida como figueira louca. Né? Se o seu marido olhar para você e falar assim, sicômoro, quer dizer alguma coisa para você, né? Mulher pode ser chamada de tudo, menos de louca, né? Chamou a mulher de louca, ela fica louca, né? Você é louca. Não, mulher fica brava, né? Depende. E aí ele sobe numa árvore chamada sicômoro, uma figueira louca, figueira brava, para ver Jesus. O que a gente aprende de tudo isso? Agora vem as lições que o Senhor deu sobre a graça e sobre a lei e o convite que o Senhor faz para a graça. Primeira lição que a gente aprende é que a nossa realidade é uma realidade de condenação e separação. Zaqueu, ele representa a mim e a você. Zaqueu, ele representa o ser humano que não consegue ver Deus. Zaqueu não tinha força física e nem estatura para ver Jesus. E entre ele e Jesus havia uma multidão. E no Antigo Testamento os nossos pecados já foram chamados de multidão de pecados. Há uma separação entre Deus e o homem por causa do pecado. O homem não tem capacidade de chegar a Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, verso 10 e 11, que não há nenhum justo. Amém? Nenhum. Nem aquele que está dentro da igreja. Não há nenhum justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há alguém que seja capaz de compreender, de buscar a Deus. Então o homem, ele pode até desejar a Deus. Zaqueu desejava, mas ele não consegue. O que são as religiões? Que a gente chama de seitas e heresias. Todas são tentativas do homem se achegar até Deus. Pelas suas próprias invenções, talvez um índio lá pegando e comendo partes de um parente seu, ou se relacionando com espíritos, ou fazendo suas bruxarias, tem um contato com a divindade. Você ficou chocado com esse negócio de comer no parente seu? É que o canibalismo, gente, não é porque eles gostam da carne, né? Se você imagina o canibalismo como um índio preparando, né, o filé mignon ali do seu tio que morreu, ou que foi morto, esquece isso. Eles comiam porque eles acreditavam, né, que eles vão pegar as qualidades daquele guerreiro para si mesmo, e outras práticas também que acontecem nas mais diversas culturas. Então, quando o homem começa a tentar se chegar a Deus, ele vai tentar de alguma forma, mas ele não é capaz disso. Zaqueu, ele é uma declaração de que por causa do pecado, o homem não tem essa capacidade de se chegar a Deus. A Bíblia fala da multidão de pecados
e que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Por que isso é importante para a graça? Porque a gente só vai começar a entender a necessidade da graça quando a gente compreender a nossa total incapacidade de alcançar Deus por nós mesmos. E não acho que é só a incapacidade de alcançar Deus para a conversão. Você e eu somos incapazes de alcançar qualquer coisa que se relacione a Deus. Porque tudo que se relaciona a Deus e vem de Deus só vem por uma palavra chamada graça. E se não for de graça, não é graça. Essa teologia que diz que a graça vem até Jesus, depois é por sua própria força e manipulação da palavra, do Espírito e do seu ideal, eu já preguei isso, não existe. É graça. O homem não tem capacidade de alcançar os desígnios, os padrões de Deus ou a vontade de Deus. Você precisa chegar ao fim de si mesmo, e a lei, ela foi criada para isso. Para mostrar que nós não conseguimos, por nós mesmos, qualquer coisa que se refira ao Senhor. E a segunda lição é sobre a lei. A lei, ela não traz salvação. E onde nós vemos a lei? Bom, Zaqueu, ele tenta ver Deus do seu método. Então, Zaqueu cria, Zaqueu tem uma ideia, Zaqueu tem uma estratégia. Vou subir numa figueira, vou me adiantar. Ele mais ou menos imaginou por onde Jesus ia passar, se adiantou ao povo, subiu na figueira e ficou ali esperando que Jesus passasse, porque ele queria ver Jesus. Talvez Zaqueu já tivesse escutado falar de Jesus, ou talvez tenha escutado falar ali na hora, embora é mais provável que já tenha escutado antes, que a fama de Jesus já estava no auge, mas ele tentou pela própria força. Antes de nós falarmos sobre a figueira, eu já quero adiantar para você que toda vez que você tenta adorar a Deus pelas suas próprias forças, toda vez que eu e você nós tentamos ser aceitos diante de Deus porque pegamos numa Bíblia, ou porque fechamos a porta do quarto, ou porque frequentamos uma igreja, você está fazendo o mesmo que Caim. Caim achou que porque ele estava trazendo uma oferta ao Senhor, e se você quiser ouvir mais sobre isso, vem à escola bíblica, sábado, vou falar sobre isso. Ele achou que porque estava trazendo uma oferta, ele seria recebido. Deus está ali, estou dando uma oferta, estou tirando de mim, o Senhor vai me aceitar. Mas se você já estudou Gênesis, você sabe que nem a oferta e nem quem? Caim foi aceito. Abel, por sua vez, ofereceu a melhor parte, do melhor do rebanho, e ofereceu um sacrifício que representa Jesus. A oferta e Abel foram recebidos. Você vai saber mais sobre isso na escola bíblica, eu espero que você venha. Mas presta atenção. Toda vez que você acha que você vai ser abençoado porque você está fazendo alguma coisa certa, você está dizendo, eu faço, eu recebo, logo o Senhor tem que me abençoar. Isso é muito, lá no final, vai fazer você olhar para você como alguém que merece mais do que aquele que não está fazendo. Você já entendeu como tem crente descabelado, falando, Deus, eu não estou entendendo nada, eu estou te servindo, eu não entendo porque que eu recebo, eu estou fazendo e não recebo, o outro que não está fazendo recebe? Romanos capítulo 9, verso 30, 33, eu já li na mensagem de sábado e eu vou falar de novo aqui. Fala que os gentios que não esperavam uma justiça receberam. Porque receberam pela fé, ou seja, creram. Só isso. Mas os judeus que se apoiavam na lei e nas obras da lei para receber justiça, não receberam. Caim não se apoiou na sua força, ele se apoiou no Cordeiro e recebeu. Zaqueu tentou ver Jesus pelo seu próprio método, Israel fez isso. Também eu vou explicar mais para frente sobre Êxodo capítulo 19, onde Deus conduz o povo pela graça do Egito ao Sinai. E ninguém morre. Mas depois, guarda o que eu vou dizer aqui. Depois que o povo pede a lei, começa a haver condenação, culpa e morte. Eles disseram, nós conseguimos obedecer o teu padrão. Morreram. A lei não salva. Pastor, mas qual que é então o
propósito da lei. Antes eu quero falar sobre o jovem rico. Se você ler o contexto antes de Lucas 19, de Lucas 18, tem um jovem rico que chega até Jesus. E sabe o que ele diz para Jesus? Bom mestre, que farei eu? Já falou isso para Deus? Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Senhor, o que eu tenho que fazer para minhas finanças melhorarem? Para essa enfermidade ir embora? Para essa circunstância mudar? Para essa pessoa ser transformada? O que eu tenho que fazer? Toda vez que você diz, Senhor, o que eu estou fazendo? O Senhor está me culpando, mostra. Nós estamos dizendo para Deus, Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu estou pegando a graça e jogando no lixo. Porque se não for de graça, não é graça. E Jesus olha para ele e fala, bom, vamos estabelecer as coisas aqui. Se você está me chamando de bom, você está entendendo do que você está me chamando. Você vai entender porque que isso é importante para Jesus. Porque Jesus conhece o coração daquele jovem, assim como ele conhece o seu. E Jesus fala, por que me chamas de bom? Bom só tem um. Ele está falando, você está me chamando de Deus. Vamos continuar a conversa? Vamos. E Jesus sabe, o coração daquele jovem fala assim, o que diz os mandamentos? O que você diz para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa, ou para um novo convertido que ele precisa fazer? Que ele precisa fazer para ser abençoado. O jovem está falando de vida eterna. O que eu preciso fazer? Isso atemoriza você. Porque toda vez que a gente diz eu preciso fazer e a gente erra, o que traz sobre as nossas vidas? Condenação, medo. E o perfeito amor faz o quê? Porque no perfeito amor não há medo. Porque o medo supõe castigo. Quando a gente entende a graça, a gente entende o amor perfeito, o amor pleno de Deus. E não há medo. Então não é pelo que nós fazemos, é pela graça de Deus todas as coisas. E Jesus fala para o jovem rico, o que diz os mandamentos? Não matarás. E ele fala quais? Jesus fala, obedeça os mandamentos, serás aceito. Vai, obedece. Aí ele fala, quais mandamentos? Jesus falou, você conhece. Jesus cita os 5 últimos mandamentos. Os que se relacionam às pessoas. Não roubar, não matar, não adulterar, não roubar, não dizer falso testemunho e não cobiçar. E aí, ele fala, eu sou esse cara. Porque tudo isso eu tenho obedecido desde a minha infância. Quando nós criamos os nossos filhos dentro de uma igreja, debaixo de lei, eles vão se tornar soberbos e eles vão se achar melhor que os outros. Porque eles não conseguem entender que eles são tão ruins quanto a prostituta que está lá no ponto. Eles não conseguem entender que eles são tão pecadores e tão carentes de Deus quanto que está vendendo droga para as pessoas se matarem. Porque nós damos lei para as nossas crianças, nós colocamos regras na nossa igreja, fazemos da nossa igreja uma arapuca onde nós puxamos o gatilho da lei e as pessoas ficam presas, com medo de sair da igreja, porque se sair da igreja perdeu a salvação. E a pergunta é, onde é que está dizendo que dentro da igreja tem salvação? Onde? E aí então, nós cremos que pelo que nós vamos fazer. E ele falou, tudo isso eu faço, desde moço. Aquele rapaz se exaltou, ele falou, eu sou fera. Olha a vida espiritual que eu tenho. Está cheio de crente assim. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não falo palavrão, eu não adultero. Eu sou o top da galáxia. Deus tem que me abençoar. E Deus gosta mais de mim do que dos outros, porque eles têm um padrão de comparação. E Jesus então continua e fala, então tá bom. Então só te falta uma coisa. Pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres, depois vem e me segue. Jesus está trazendo esse jovem para a graça. Porque ele conhecia uma lei, eu vou falar mais sobre isso no decorrer da mensagem. Ele conhecia uma lei de regras. Jesus está trazendo ele para um relacionamento. Você não me chamou de bom? Você não está dizendo que eu sou Deus? Deus está na tua frente. Então Deus vai te dar mais uma ordem. E eu estou te dando. Me ame e me obedeça. Não tenha outro Deus diante de você.
Eu estou te dando uma outra ordem. Ama os pobres, pega tudo que você tem e vende e dá para eles. E você sabe o que diz o restante da parábola. Diz que aquele jovem saiu o quê? Triste, porque era dono de grande riqueza. Sabia que entre Zaqueu, que é chamado de rico, e o jovem rico, existe uma palavra que detona extremamente rico, agressivamente rico? Riquíssimo. Ele achava que toda a riqueza que ele tinha é porque ele era bom diante de Deus. Você acha que as coisas que você tem, Deus te deu porque você cresceu na igreja? Ou porque você é bom? Ou porque você ralou a sua vida inteira e foi batalhador? Toda vez que a gente traz um aplauso, um mérito pra gente, a gente está pegando a graça e jogando no lixo. Porque quando Jesus dá uma ordem, o próprio Deus só dá uma ordem para ele, ele não consegue obedecer. E ele tinha se gabado. Eu consigo obedecer. Eu faço desde pequeno. Eu posso ter vida eterna. Não, você não pode. Você não consegue. Qual é o propósito da lei então, pastor? A lei é a figueira. Israel, ele é chamado de figueira por Deus em alguns textos do Antigo Testamento. Em Oséias 9:10 diz: achei a Israel como uvas no deserto, e vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. E figueira, ela é muito usada por Deus. Na verdade, figueira é a primeira árvore citada, né, das que nós conhecemos, no Jardim do Éden, enquanto Adão e Eva tentaram fazer o quê? Se esconder, cobrir o pecado e as consequências do pecado com o quê? Com a figueira. Eles já estavam falando da lei que cobria o pecado por um tempo, mas não resolvia o problema do pecado. Aquelas folhas de figueiras podiam resolver o pecado deles por um tempo, mas iam secar. Logo eles teriam que fazer outra roupa, e outra roupa, e outra roupa. Só por um tempo. Zaqueu, ele sobe numa figueira. E a figueira que ele sobe não é uma figueira qualquer, é uma figueira, como eu já disse, chamada louca, figueira brava. Ela tinha uma diferença das outras figueiras no formato da sua folha, no tamanho. Ela era uma árvore que podia chegar até 20 metros de altura e seu tronco e seu diâmetro, até 6 metros. Ela era muito grande. E os seus ramos, eles eram muito volumosos em folhas. E ela tinha uma folha áspera e rugosa. Só que o fruto dela era um fruto que não podia comer. Podia, mas não era bom. Não era um fruto próprio para o consumo. Não era igual uma figueira boa, que dava bons figos. O que Deus está dizendo é que ele subiu no Israel da lei. Era figueira. Mas o fruto que vinha de Israel não era bom de se comer. A lei, ela era santa, justa e boa, mas ela não era algo que salvava a pessoa. Não era algo que as pessoas podiam se alimentar e serem satisfeitas. Porque era um fruto de condenação, de lei. O animal tinha que morrer. Eles eram o tempo todo impactados com o sacrifício, com o horror do pecado. Zaqueu sobe na lei. Por que lei? Porque é interessante, meu querido. Israel, através da lei, eles conseguiam contemplar Deus como que por sombra, à distância. A lei fazia isso. Zaqueu estava fazendo isso. Zaqueu agora, em cima da lei, da figueira, ele conseguia olhar Jesus. Mas ele não conseguia se relacionar com Jesus. Essa era a lei. Trazia uma noção de Deus, apontava para Cristo, mas não trazia Cristo para eles. Toda vez que eu e você nós tentamos viver pela lei, pelas regras, não pelo relacionamento vivo, a gente está subindo na figueira. E aí nós nos tornamos crentes ou uma igreja que só conhece Jesus de longe. Vocês já viram as lutas que muitas pessoas têm quando elas dizem eu não consigo ouvir Deus, como o pastor fala? Eu não consigo ouvir Deus, como algumas pessoas falam. Você já teve essa crise? Eu já tive essa crise. É porque a gente ainda está em cima de uma religião de mérito e recompensa. Eu faço, então eu recebo. É frio, é lei, não tem vida, não tem relacionamento. Eu estou em cima da árvore, eu só posso ver de longe. Mas eu não me relaciono com ele. E qual que é o problema dessa lei? O problema dessa lei, meu querido, é o que fez com Zaqueu. Colocou Zaqueu acima da multidão. Você pega os fariseus.
Você tinha ali o povo perto da figueira. Você tinha ali os pescadores, você tinha ali as pessoas, os trabalhadores braçais, o povo do comércio, eles viviam perto da lei. Mas tinham aqueles que subiam na lei. E o que eles achavam? Que eles eram o quê? Maiores e melhores que os outros, não é assim? Toda vez que eu conheço mais da lei, me aproprio da lei e consigo praticar mais coisas da lei, sabe o que acontece? Eu começo a me sentir melhor que os outros. Eu tive crise quando o Lélis começou a orar mais do que eu. Eu falava, não pode ser, Senhor. Eu não entendia também que Deus tinha levantado o Lélis para o ministério de intercessão e para uma vida diferenciada, mas aquilo como que pode? Alguém, mais, e começava aquela, eu também quero. Pelo esforço, não fluía. Não fluía. Simplesmente não vinha, porque eu queria fazer com a força do braço, com motivações erradas. Quando a gente está na lei, a gente tem essa coisa de ser melhor que os outros. Os fariseus se sentiam assim, porque eles conheciam a lei. Gente, fala a verdade. Fala a verdade. Nós já nos sentimos melhores porque nós estamos dentro de uma igreja. Nós já nos sentimos melhores porque estudamos a Bíblia e outros não. Já nos sentimos crentes melhores que os outros porque conhecemos mais da lei. Aquela igreja lá tem gente do reteté, eles não conhecem a palavra. Eu já me senti. Eu gostava de me gabar, de ter estudado 5 anos. Não gabar, nunca fiz isso na soberba, mas era, nossa, eu chegava no lugar e quando alguém perguntava o que você é, eu falava, eu sou pastor. Mas eu estudei 5 anos. Eu ouvia as pessoas dizer, nossa, os batistas eles estudam, e isso para mim era orgulho. Era como se eu estivesse dizendo assim para as pessoas, olha, eu sou crente, mas eu não sou abestado. Olha, eu sou crente, mas eu não sou maluco. Olha, eu sou crente, mas a gente está com o pé no chão, a gente tem regra, a gente tem lei, a gente tem isso, tem aquilo. Era um orgulho farisaico dentro de nós. E Jesus nunca quis isso de mim e de você. Nunca quis. O problema de subir na figueira é que ela traz um relacionamento muito à distância. A letra mata, mas o espírito? Se o único conhecimento que eu tenho de Deus é cognitivo, é de letra, ela só vai gerar condenação em mim. Você entende por que a gente condena os jovens, condena os que pecam? Você entende por que a igreja ela só se mantém ou diminui? Porque é o ministério da morte. Sabia que a pedra foi chamada ministério da morte? A lei foi chamada de ministério da morte? E quando a gente tem uma igreja baseada na lei, eu só condeno as pessoas e mato as pessoas? Jesus falou, se vocês tivessem entendido, vocês não teriam matado. Se vocês tivessem entendido, vocês não teriam matado os profetas de vocês. Meu querido, Deus não trouxe Jesus para nós nos relacionarmos com Ele pela letra. A distância. E outro problema da lei é que ela pode até encobrir as suas imperfeições. E isso é verdade. Cobre as imperfeições, mas não transforma o pecador. Não faz. Nós ficamos e nos tornamos, eu não estou ministrando na sua vida culpa, e eu já quero pedir para que você não se sinta culpado. Porque eu preguei essa mensagem. Eu pregava a lei para vocês. Eu fui ensinado na lei, repito, então não sinta culpa, porque o Senhor está vindo com graça essa noite sobre a sua vida. Mas eu e você, nós precisamos entender que nós estamos em cima da figueira, ou estávamos em cima dela. E qual que é o problema? Quando você sobe numa figueira brava, os ramos dela são tão cheios de folhas, que foi quando Jesus chegou embaixo, olhou para cima para falar olho no olho com Zaqueu. Então, o que a lei faz? Coloca o homem atrás de onde? De um arbusto. Para onde que Adão e Eva correram? Depois que pecaram? Se esconderam atrás das folhas, dos arbustos. Estava lá Zaqueu vendo Jesus, mas escondido. Adão e Eva escondido. Então nós nos cobrimos de um monte de regras e dizemos, bom, eu estou bem. Eu estou vendo, eu consigo entender quem Jesus é. Eu estou vendo a cor dos seus olhos, o seu cabelo, o seu andar, o seu jeito. Mas Ele não está me vendo. Ele vê o coração. E Ele conhece toda a imundícia. Todos os pecados. Ele conhecia Zaqueu. Ele chamou Zaqueu pelo nome. Isso quebrou Zaqueu. Ele conhece a mim e a você. Ele sabe de cada pensamento impuro que você tem. De cada desejo lascivo, vil, mal,
De vingança, de ódio, de medo, de cobiça, de ansiedade, de comparação, de autoestima baixa. Ele conhece você pelo avesso. Ele conhece suas imperfeições. Não dá para a gente se esconder atrás de folha da lei. E se nos sentirmos bem, porque estamos dentro de uma igreja, entregamos dízimo, e olha, nós somos assíduos. Não dá, gente. Eu ficava em cima desse púlpito cobrando. Fazíamos da igreja jaula para os nossos jovens. E sabe qual é o nosso medo agora? Pastor, e se a gente abrir a porta da jaula e falar que é liberdade? Eles não vão fugir? É bem provável. Você quer ficar preso dentro de uma casa? Já viu a história daquelas meninas que ficaram presos no porão? Ao menor escape, o que eles fizeram? Fugiram. Você consegue fazer agora uma lista de 10 jovens que fugiram, quando puder escapar. Quando descobriram que seus pais não tinham mais autoridade sobre as suas vidas. Quando descobriram que pessoas dentro da igreja que se diziam santas pecavam tanto quanto elas, se não mais. Deram no pé. Quem quer ficar preso? Eu estou em crise com a Mila, minha cadela. Kátia não sabe, ela vai ter uma revelação agora. Eu tenho uma cadela que toda vez que a gente abre o portão, ela vai lá e ela fica olhando o mundo, presa. Sabe qual é o medo? Pânico da Cá? Que ela fuja. Como eu não sou tão apegado a Mila, eu não tenho tanto medo assim. Pode ir. Mas sabe o que é interessante? Outro dia vi pessoas andando com o cachorro do lado sem nenhuma coleira. Nenhuma coleira. Na frente de casa tem um homem que ele abre o portão, o cachorro dele vai e anda e volta. E volta. Não tem coleira, não tem grade. Volta. Não é relacionamento de prisão, é relacionamento de liberdade. Se o cachorro quiser ir embora, ele vai. Eu imagino que o dono talvez fique esperando que um dia ele volte. E até mesmo procure. Mas que tipo de coleira nós temos posto na igreja? Eu pus coleira. O evangelho do medo é coleira. É por isso que os crentes, quando eles falam, eu não consigo viver preso desse jeito. Porque mesmo dentro da jaula e da coleira, eu estou pecando. Eles são pessoas que reconhecem os próprios defeitos e pecados. Falam, não consigo agradar a Deus, chegar no nível de Deus. E por que os que estão aqui dentro sentem que conseguem? Porque a gente criou uma classificação de pecado. Os vis e os aceitáveis. Já reparou? Que as pessoas dentro da igreja que estão vivendo em pecado vil, elas estão escondendo o seu pecado. Elas estão escondendo. As que veem pornografia, as que adulteram, as que flertam, as que roubam, as que estão mentindo compulsivamente, elas não chegam e falam, pastor, me ajuda porque eu estou pecando, adulterando, porque eu estou traindo, porque eu estou me prostituindo. Não falam. Em contrapartida, também não vejo ninguém chegando e falando, eu tenho inveja, eu tenho raiva, eu tenho ira, me ajuda. Se ninguém está lutando contra pecado, tem coisa errada então. A não ser que a resposta seja graça. Mas o problema da lei é que ela camufla. Camufla e traz uma falsa sensação de vida espiritual. Terceira lição que nós aprendemos é que quando a gente está falando de graça, a gente está falando do mistério de missão. É a graça que vai até o pecador. Você precisa entender isso. A graça vai até o pecador. Jesus vai até Zaqueu. O jovem rico foi até Jesus. Eu querer que meu filho seja crente porque cresceu dentro de uma igreja? Não. A graça tem que alcançar o meu filho. Porque se eu ensinar o meu filho como alcançar Deus, ele vai viver sempre aquém, sempre escondido, sempre deficiente, sempre se achando melhor do que os colegas dele na escola. E ele não é. Ele é tão carente da graça quanto os seus colegas. Ele precisa tanto de Jesus como qualquer outra pessoa. E ele vai ter as lutas dele. Eu quero que meu filho tenha a liberdade de dizer tudo o que ele quer. Eu não vou pôr regra. Eu vou mostrar graça para o meu filho. E você vai entender o porquê. O jovem rico foi até Jesus e não teve Jesus. Zaqueu não foi até Jesus.
mas Jesus foi até ele. E é interessante o que a graça ela faz na vida de uma pessoa. Olha que interessante, a graça ela olha para o pecador. A graça olha para a pessoa. Jesus olhou para ele, Jesus considerou o pecador. Ele não era digno, e isso que é maravilhoso na graça. A pessoa ela fala, ele está olhando para mim, Deus olha para mim, eu preciso dizer isso para as pessoas. Eu preciso chegar lá e falar assim, sabia que você é importante para Deus agora, aqui onde você está, do jeito que você está, Jesus está olhando para você com amor. Isso já começa a trazer impacto na vida delas, porque que Deus é esse? Elas se sentem excluídas de Deus, esquecidas de Deus, não amadas por Deus. Por quê? Porque elas não estão vivendo as regras que a religião diz que tem que ter para ser aceito por Deus. Zaqueu não se sentia digno, mas Jesus olha para ele, a graça fala com o pecador. Jesus disse o nome dele. Precisamos dizer para as pessoas que Jesus conhece o nome delas, amém? Jesus conhece elas pelo nome. Pelo nome. Nós temos que perguntar, Jesus não precisa perguntar. A graça, meu querido, ela quer entrar na vida do pecador. Você viu o que Jesus falou? Na sua casa. Não aqui. Entrar na sua vida. Não à distância. E quando a graça chega, ela precisa de aceitação do pecador, da fé. A Bíblia diz que chegando na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Quando é que a salvação é o homem buscando Deus? A religião é o homem buscando Deus. A salvação é Deus vindo até o homem. O homem se cobriu e se escondeu para falar com Deus, mas foi Deus que veio atrás do homem. A graça é Deus indo ao pecador. E a gente precisa entender isso e viver isso. Interessante que a frase de Jesus é: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar em sua casa. Mais uma vez, eu não me agrado da tradução da NVI. A NVI diz assim: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa. Mas a palavra é o vocábulo em grego chamado dei, significa necessário. Olha a diferença. Não é quero ficar lá, hein? Estou a fim de ficar na sua casa. Jesus está falando, Zaqueu, desce, porque eu tenho que entrar na sua casa. Meu querido, quando Deus chega na vida do pecador, pela eleição, pela graça, o Senhor entra e fala, eu tenho que entrar na sua vida. Me convém entrar na sua vida. É próprio entrar na sua vida. E quando eu estudava, o Senhor me trouxe uma outra expressão que ele usou a mesma palavra. Você lembra que Jesus foi até uma mulher chamada samaritana, e que ela também não era uma mulher de boa reputação? A Bíblia diz lá em João capítulo 4, e lhe era necessário passar por Samaria. A mesma palavra. Se lá é traduzido que era necessário ele passar por Samaria, por que aqui está dizendo que quero ficar em sua casa? Meu querido, para ver salvação nas nossas vidas, é necessário que recebamos a graça em nós. Eu não posso só definir graça, eu preciso receber Jesus dentro de mim. Eu preciso que Ele entre na minha vida de graça, não por méritos. É necessário receber Jesus. E Jesus vem até nós. Ele foi até a samaritana, Ele foi até Zaqueu, Ele vem até a nossa vida, amém? E Ele vai através da vida das pessoas. Essa igreja de chamar o pecador para vir na igreja não é o do Evangelho. O Evangelho diz, vão. A religião diz, venham, porque vai ter um jantar de casados. Venham, porque vai ter tobogã. Venha ao acampamento, porque vai ser fera. Vem, porque... Que evangelho é esse? Sabe que evangelho que é esse? Eu vou dizer para você, meu querido. É o evangelho da prisão chamada condomínio fechado. Onde nós dizemos, olha, é fechado, você depois não vai poder sair, mas é top, é maravilhoso. Mas aí você tem crente endividado, você tem crente adoecido, você tem crente maltratado, você tem crente sofrido, você tem crente com a família destroçada. Então a gente está pregando mentira para as pessoas. A gente diz para elas, venham, que vai ser maravilhoso, mas depois a gente é só fechar a porta. O que a gente diz para a pessoa? Ser crente não é fácil. Ser crente é difícil, aí tem luta. Já vou te avisar que o diabo vai te pegar. A gente prega o evangelho onde o diabo tem liberdade com o tridente de ficar espetando as pessoas.
A gente diz, vem para a salvação, mas o diabo ele vai pegar você. É ou não é? Não é isso que a gente prega? O diabo vai acabar com a sua vida. Mas olha, fica firme, porque é no céu. É no céu que você vai desfrutar. Sabe o que as pessoas falam? Eu estou cansado. Eu não consigo obedecer a tudo e nem tenho as recompensas. Não dá. Prefiro ser sincero e viver logo lá no mundo do que fingir que eu consigo alcançar os padrões aqui dentro. Para mim não dá. Por isso que Jesus está falando que a graça ela tem que ir, ela tem que ir atrás daquele que Deus já declarou ser justo. Zaqueu era chamado de justo antes da graça entrar na sua vida. Eu vejo a eleição. Assim como Raabe era chamada a pura que habita na torre de Deus. Ou melhor, aquela que habita na torre de Deus. E Maria Madalena, aquela pura que habita na torre de Deus. Deus está dizendo que já existem ovelhas que precisam ser alcançadas. Em João 10, Jesus diz assim: vocês não me ouvem porque vocês não são minhas ovelhas. Preste atenção. Não é porque eles ouviriam a Cristo que se tornariam ovelhas. Ele falou, não. Vocês não me ouvem porque vocês não são. Se vocês fossem, vocês me ouviriam. A pessoa já é ovelha antes de ser chamada. Jesus está indo atrás das suas ovelhas. E ele já deu uma dica para mim e para você. Olha para os piores. Porque ele escolheu as coisas loucas, fracas e as que nada são. Ai, pastor, qual? O que define pior? Então esquece. Só que toda vez que você falar de uma pessoa que você acha que nunca vai se converter, acho que já tem uma dica de alguém que Deus vai alcançar com a graça e vai ser um grande pregador e uma grande pregadora do Evangelho. Porque é pela graça, não é pela capacidade de ninguém. De ninguém. Quarta lição que nós aprendemos é que é preciso descer da lei para receber a graça. Ah, Jesus, quando eu estudava isso hoje, meu coração estava pegando fogo. Pus a mão no rosto e falei, Jesus, misericórdia. Misericórdia, não me deixa pregar essa mensagem com culpa. Eu quero ministrar graça para a minha igreja. E é graça, meu querido, que Deus tem para você. Sabe qual é a ordem de Jesus para Zaqueu? Desce depressa. Sai logo da lei. Rompe logo com a lei. Rompe logo com a lei. Não é rasga a Bíblia, porque toda a lei aponta para Cristo e o seu sacrifício suficiente, pleno e definitivo por mim e por você. Você acredita nisso? Não, então não tem que rasgar a Bíblia, eu não estou dizendo isso, mas a própria Bíblia diz que a lei era falha. Está na Bíblia, está em Hebreus, capítulo 13. A própria Bíblia diz que a lei é caduca. A própria Bíblia está dizendo que ela era nossa tutora até Cristo e depois de Cristo. Eu não preciso dela. A própria palavra diz que nós morremos para a lei e nós não temos mais vínculo nenhum com ela. Dá para você descer depressa. Jesus quer entrar com graça na tua vida. Para de misturar a lei. E eu fiquei 2 anos misturando. Eu fui um Zaqueu difícil. Por causa que eu tinha tanto temor, foi tão impregnado lei na minha vida que eu tive dificuldade de enxergar e crer. E o Senhor está dizendo, desce depressa daí. E o maravilhoso é que diz que ele obedeceu. Ele creu na graça. Jesus quer entrar na minha vida do jeito que eu sou. Ele quer. E o que eu tenho que fazer para receber? Nada. Só graça. Hoje você acha que você tem que fazer coisas boas para Deus te abençoar. Isso é lei. Lei era assim. Sai dessa. Desce depressa. Desce depressa. Rápido. Larga a lei. Mergulha na graça. Busca a graça. Para de ler. Para de ouvir. Para de escutar a gente da lei. Não faça isso porque isso vai misturar você. E eu fiquei hoje impactado. Não sei porquê, acho que é porque ainda sou novinho na graça, na visão da graça e no poder de Deus. Mas Deus é Deus que nos surpreende. Quando Deus disse para mim, eu já falei isso em outra mensagem, que eu não amava os membros da minha igreja, algumas pessoas em específico, o Senhor trouxe ao meu coração, eu criei naquilo. O Senhor me confrontou e disse, você
Você não consegue, você tentou até hoje. E quando ele revelou para mim que eu não tinha o amor que eu achei que eu tinha, isso me quebrou. Aí eu já contei para vocês que o irmão Lelis ligou e eu vim orar com o Lelis aqui na igreja. E o Lelis é homem de Deus, profeta de Deus. E ele me chamou. A graça vem, amém? Eu estava lá, chorando, lá em casa, a Cátia já tinha ido dormir, eu estava sozinho no sofá chorando e a graça veio. Deus levantou o seu servo, falou, você está bem, pastor? Eu não menti, falei, eu não estou. E ele falou, você quer? Eu falei, eu quero. Então eu fui, e nós íamos orar. E quando eu estava aqui, eu chorava demais, porque confrontar do coração doía. E quando nós estávamos aqui, neste lugar, quando estava aqui orando, o Senhor tomou os lábios do Lelis, e o Senhor falava através da boca dele, falou, filho, eu só deixei você viver tudo o que você viu até hoje para te ensinar e te marcar com a minha graça. Mas ainda existe mistura dentro de você. Guarda essa palavra. Mistura. E quando Deus usou a boca do Lelis para falar isso, eu já entendi na hora que ele está falando da lei. Nós não tínhamos dito na nossa conversa uma palavra sobre graça e lei. Perdão, sobre graça sim, sobre lei não. Sobre mistura. Na hora que ele falou isso, eu falei, Deus está dizendo que eu não me perdoo. Eu senti Deus dizendo, você não se perdoa, porque você está na lei. E na lei você tem que pagar pelos seus erros. Eu não aceitava ser perdoado por Deus, depois de não ter amado como eu deveria amar minhas ovelhas e pregado para elas o que eu deveria ter entendido há tanto tempo. Só que eu estava dizendo, eu não amava, eu não preguei, eu não entendia, e isso trazia condenação e culpa. Isso que é a maravilha da graça, você não olha mais para você, amém? Você olha para Jesus e Ele te liberta da culpa. Tinha mistura dentro do meu coração. Eu estava totalmente misturado com lei e graça. Eu estava me relacionando com Jesus, próximo dele, mas em cima do eu vou fazer, eu vou conseguir. Eu era um jovem rico. Eu tenho que fazer, e eu não consegui. Tantos anos de seminário, igreja, e eu não consegui amar como Deus mandava. Cheguei no fim de mim. No fim das minhas forças. Não conseguia ser Jesus como Jesus era. Não conseguia pastorear como Jesus pastoreava. Mas ele falou, tem mistura. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou lendo um livro sobre a graça. E meus irmãos, quando eu li hoje, que aquele pregador, um dia, na intimidade com Deus, o Senhor disse para ele, isso está em negrito no livro. Sabe o que o Senhor disse para ele que tinha nele? Mistura. Eu te asseguro que o Lelis nunca leu esse livro. Nunca tive uma conversa com o Lelis falando sobre a palavra mistura. Nunca. Eu tenho facilidade de crer, não sei você. O Senhor só veio testificar que eu tenho que descer depressa dessa árvore. Eu preciso descer depressa da lei e parar de acreditar que eu posso fazer alguma coisa para ser abençoado. É graça, é o Senhor vindo e o Senhor me convidando a descer da lei. A graça, meu querido, traz você à mesa. Jesus falou, eu quero sentar com você na sua casa. Eu quero me hospedar na sua vida. E o que Jesus falou? Eis que estou convosco todos os dias. Sabe o que ele disse para a igreja de Laodiceia? Eis que estou à porta e bato. Isso é graça, a graça vem até a gente. Você tem que ser a mão de Deus na vida das pessoas, amém? Você tem que ser a mão de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se você disser depressa dessa lei, quando você chegar a entender que sozinho você não consegue ser pastor, não consegue ser marido, não consegue ser pai, filho, não consegue ser cristão, você abre a porta rendido e fala, Senhor, entra, porque sem o Senhor eu não consigo. Você desce daquela figueira e você fala, entra, Jesus. E Ele entra na sua vida com graça. Ele entra para sentar com você à mesa. Ele entra com você, meu querido, para um banquete, amém? E sabe quem traz o banquete? Ele traz o banquete. E eu vou dizer qual é o cardápio. Cordeiro. E pão. E vinho. Jesus é a mesa. Sabe do que você se alimenta quando você vai pela graça, naquele quarto, fecha a porta? Pela graça. Porque você quer, não porque você tem que fazer.
Não porque seu pai manda, sua mãe, não porque seu marido, não porque o pastor pede, não porque é da religião, mas você vai lá porque todos os seus pecados já foram perdoados, porque Deus te ama, porque Ele vai te abençoar de qualquer jeito, porque Ele é o teu pai. E quando você vai lá para se relacionar. O que Jesus deu de regra para esse homem, gente? Nada! Só disse assim, vamos sentar mesmo. E Ele abre a porta e Jesus entra com um banquete espiritual para aquele homem. Palavras de vida eterna. Pedro disse, ninguém mais tem esse banquete. Você se sente fraco na sua vida de santidade? Falido? É porque você não está comendo do Cordeiro de Deus. Você precisa receber o convite de sentar à mesa com Jesus pela graça. Sabe o que te impede hoje? Nada. Talvez a lei. Você quer que Jesus traga um banquete na árvore e Ele não faz isso. Você precisa descer da lei e se apropriar desse banquete só pela graça de Deus, sem medo, sem culpa, receber esse banquete, meu querido. É interessante, né? O nome de Zaqueu era justo, mas ele estava na lei. E a lei nunca justificou ninguém. Quanto tempo eu vivi justo na figueira? O justo viverá pela? Amém? Você sabe quantas vezes aparece a palavra fé no Antigo Testamento? Aqueles que eu não contei, quer dar um chute? Já contei para você. Quantas vezes aparece a palavra fé? Alguém dá um chute? No Antigo Testamento. Vamos, gente, vamos brincar um pouquinho. 50 menos. Menos que 10. Menos que 7. Uma vez. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Uma vez que diz o justo viverá pela fé. Sabe quantas vezes a palavra fé aparece no Novo Testamento? 247 vezes. Você quer chegar até Deus porque você é bom, porque você faz? É só fé. É só acreditar e sentar à mesa com Jesus. Você chega lá para receber a graça que Ele já deu, o poder que Ele já deu, a santidade que Ele já deu, tudo que Ele já deu. Você senta e fala, Deus, eu quero, Pai, eu preciso do Senhor. Eu quero, meu querido, terminar dizendo que a quinta lição, você sabe como é o meu terminar, né? Então, se quiser dar uma ajeitada na cadeira, fica à vontade. Mas, pelo menos, a última lição que nós aprendemos, é melhor dizer assim, né? Eu creio que Deus vai renovar suas forças aí pela graça. É que a graça, guarda o que eu vou dizer, mas guarda assim, ó. Porque isso vai mudar o jeito que você vai falar com as pessoas que estão no pecado. O que você vai ouvir agora. A graça, é que a graça transforma sobrenaturalmente e espontaneamente a vida da pessoa. A graça faz isso. A graça, ela é poder. Vamos falar juntos? A graça é poder. A graça tem um nome. E o nome da graça é Jesus. A graça tem o poder de transformar as pessoas. O jovem rico recebeu uma ordem de Deus. Jesus disse para ele, pega os seus bens e dá para os pobres. Ordem, lei, um mandamento. Ele conseguiu obedecer? Porque ele estava na lei. Não conseguiu obedecer. Quis lei, recebeu lei. Ele pediu lei. E eu ainda vou pregar uma mensagem sobre não se colocar debaixo da lei. Coisas que nós fazemos, que nos colocamos automaticamente debaixo da lei. Desce dela. Já pede para Deus te dar a revelação de como descer da lei. Para que você não converse ou não venha a se relacionar com Deus na lei. Ele vai te dar graça, Ele vai te mostrar. Só conversa com Deus. O jovem rico chegou com lei, recebeu lei e não conseguiu viver. Porque não conseguimos pela lei. Agora, repare em Zaqueu. O Senhor fala para ele assim, só vamos sentar à mesa e vamos comer, Zaqueu. Que ordem está na tua Bíblia dizendo que ele deu para Zaqueu? Depois que ele teve a mesa. Que mandamento ele deu para Zaqueu? Nenhum. Guarda essa palavra. Não está na sua Bíblia uma única ordem
uma única ordem para Zaqueu, além de descer da lei. Então você está entendendo o que Deus está pedindo para você. Recebe a graça e pronto. Um dia você vai entender. É muita coisa para a gente falar só hoje. Porque na sua cabeça deve estar assim, mas e os mandamentos de ser de santo como eu sou santo, vos abstenhais da imoralidade sexual? Guarde essas coisas porque Deus vai trazer revelação para você. Vai trazer para mim, a gente vai entender isso. A gente está caminhando na graça. Só desce. Jesus vai te ensinar o resto. E o Senhor vai usar minha vida também na tua vida, eu creio. Deus não deu nenhuma só palavra para ele. Mas olha que interessante. Zaqueu fez o que Jesus mandou o outro fazer, sem Jesus ter mandado ele fazer. A graça te capacita a fazer, sem lei. É natural. Quanto mais você anda com Jesus, mais santo você vai ser, é natural. Quanto mais você anda com Jesus, mais você vai entender o mundo, é natural, mais você vai ouvir, é natural. A graça é o poder de Deus em nós que flui, transforma. Você quer, sabe por que a gente quer entender, a gente quer explicação? Porque a gente quer ter controle e domínio. Quantas vezes Deus já disse para você, para de tentar entender e só desfruta. Como foi que, Senhor, como foi que o Senhor fez esse cordeiro? Né? Eu quero saber, colocou curry, o que o Senhor colocou aqui? Né? A gente quer entender aquele sabor, a gente quer que se explique todas as coisas, eu quero entender. Ele está falando, desce e vem comer, para de ficar querendo ter o controle das coisas, só desfruta. Zaqueu fez isso. Não, Senhor, mas peraí, tem coisa errada, porque eu sou publicano, ninguém gosta do publicano, por que o Senhor quer comer comigo? Eu não estou entendendo, porque o Senhor me ama. Como assim o Senhor me ama? Não, eu te amo, eu quero te dar de graça. Não, mas ninguém dá nada de graça, tem alguma coisa aí. Alguma coisa tem que fazer. O que o Senhor quer? Quer oferta? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu faça o quê? Parece que às vezes a gente está assim, né? Deus está falando, estou te dando. Você fala, não, peraí. Dando não. Como assim dando? Como assim? Eu não preciso ser mais santo para o Senhor me abençoar? Não, filho, é só sentar comigo mesmo. Não, mas peraí, tem alguma coisa errada. Porque a gente quer ser mais merecedor do que os outros. E é graça. Zaqueu não recebeu uma ordem e fez. Eu ainda vou pregar sobre o povo no Antigo Testamento. Eles saem do Egito, chegam até o Sinai não tem uma ordem para eles. Tem aquelas que vêm da boca de Deus e você vai ver o Senhor trazendo direção para a sua vida através do Espírito Santo. Mas é tipo, pega, vai, vamos embora. E vão. Vem a coluna de fogo, vem a fumaça, vem tudo, não tem uma ordem. Aí eles chegam lá em Êxodo 19 e falam, dá lei para nós. Sabe qual é a primeira lei? Se afasta. Vocês não são dignos. Quem tocar morre. Aí começa a ver culpa, condenação e morte. Não tinha. Apareceu uma coluna de fogo e Deus não falou nada para eles. Não falou, não chega perto, nada. Ninguém morreu, ninguém chegou perto, natural. Pediram lei, Deus falou, afasta, e quem chega perto, santifica, separa, porque vocês estão pedindo para eu mostrar para vocês. E é graça, não é lei, não é regra. É liberdade no Senhor. Eu tenho uma experiência interessante, eu fui fazer um curso, e nesse curso tem lá um negócio chamado Passos para entrar no Santo dos Santos. Eu falei, interessante esse negócio. Aí tinha lá, né? Em primeiro lugar, você confessa ou louva. Eu nem lembro mais. Eu sei que tinha lá o ritualzinho lá, né? Os 7 passos para entrar no Santo dos Santos. E eu cheguei desse curso, eu peguei a apostila, fui lá, virei, entrei no meu quarto, fechei minha porta, subi na árvore, na verdade. Entrei no meu quarto, subi na árvore, e aí estou eu lá, falei, bom, tem lá os 7 passos para entrar no Santo dos Santos. Eu falei, primeiro, e quando eu comecei a fazer o primeiro passo, o Espírito Santo falou audivelmente comigo, espiritualmente, audivelmente, não sei se você entende isso, um dia vai entender se não entende ainda. O Espírito Santo falou assim para mim, o que você está fazendo? Já viu aquela expressão que alguém vira para você assim, o que você está fazendo? Eu fiquei meio sem graça, né? Eu falei para Deus, eu estou entrando no Santo dos Santos. Aí o Senhor falou assim para mim, filho, não precisa disso. Tem liberdade. O que você está fazendo? Eu rasguei o véu.
E você quer passar pela bacia, pelo sacrifício. Não é assim que você quer? É assim que você quer passar por todos os processos para entrar no Santo Santo? Não pode, filho. Você só pode entrar no Santo Santo porque meu filho já morreu por você. Você não tem que fazer mais nada, é só você chegar com confiança, ousadamente. Não é isso? Só isso. Você tem que entrar naquele quarto e falar: Deus, eu sei que o Senhor está aqui comigo, porque o Senhor Jesus já me cobriu com o seu sangue. E eu posso entrar na tua presença, já estou. Senhor, obrigado. E começar a desfrutar do Senhor. Ainda vou pregar um dia mais sobre isso. Mas não tem regra. E flui. Nesses poucos tempos que eu tenho pregado pela graça, tanta coisa Deus já mudou na minha vida. Assim, ó. Tanta coisa que eu tentava pela minha própria força, não conseguia. O amor que eu sinto hoje por vocês, o amor que eu sinto hoje pelas pessoas, eu nunca tive. Eu nunca tive. Eu me sentia um hipócrita porque eu não ligava, eu não sentia saudade, não tinha vontade de ligar para as pessoas, porque eram tantas pessoas, as pessoas se tornavam um peso, e eu falava: Deus, eu preciso ter célula na minha igreja porque eu não estou conseguindo. E então eu tinha assim misericórdia, eu amava a igreja, eu queria que todo mundo fosse cuidado, mas eu não sei explicar, é graça, não se explica, é graça. Hoje eu tenho um amor pelas pessoas, quem eu conheço, quem eu não conheço. Hoje eu estava num lugar e eu ouvi uma conversa de uma família que foi destruída. Que o marido não está com a esposa, e quando eu vi aquele marido, aquele pai com as filhas chegando com saudade, aquilo me tocou. Eu falei: Deus, tem misericórdia, Senhor. Senhor, se o Senhor quiser um dia, me faz chegar nessa família para que ela seja restaurada. Aos meus olhos é impossível, mas quando você olha pela graça, tudo é possível que crê. Porque se eu fui salvo pela graça, Deus tem graça para eles também. Então é natural o que Deus faz, não é um peso, não é uma ordem, não é uma regra, não é religião, é relacionamento. E esse relacionamento transforma você e a mim e a todos aqueles. Por isso que a gente convida as pessoas para irem a Cristo, não para virem à igreja. Por isso que a gente leva Jesus, a gente não leva religião para as pessoas. Hebreus 8, do 10 a 11 diz: esta aliança que farei com a casa de Israel, passados aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente, escreverei em seu coração. Quem vai fazer isso? Gravarei, eu vou ler de novo, as minhas leis na sua mente. Quem faz isso? Quem gravou a lei do amor na mente de Zaqueu? Não teve Jesus dizendo: Zaqueu, pega a caneta, pega lápis e anota, porque eu vou te dar agora uma regra. A partir de hoje você é rico. Né? Você é rico, Zaqueu. Você entendeu que você é rico? Então, a partir de hoje, os ricos têm que ser abençoados. Aqui eu pego uma caneta porque eu quero que você anote, decore e coloque na geladeira. Não, você tem que amar e distribuir seus bens. Não tem isso. Não estou dizendo não leia a Bíblia, tem que ler. Não estou dizendo para você não memorizar, tem que memorizar. Mas toda vez que você colocar em regra a sua capacidade de viver a palavra de Deus, você já está caindo do cavalo. Desculpa a expressão. Está subindo na figueira. Porque a promessa é: gravarei as minhas leis na sua mente e escreverei em seu coração. E lhe serei Deus e eles serão o meu povo. Relacionamento. Ninguém jamais precisará ensinar ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Amém? É o Espírito Santo, gente. A pessoa só precisa ser cheia do Espírito Santo e ele ensina, ele grava, ele transborda, ele vai capacitar a pessoa conhecer o Senhor. Pastor, mas desse jeito que você está falando, parece que a igreja até não precisa de igreja. Gente, nós somos igreja, amém? Isso daqui não é igreja, você, nós somos igreja. E nós somos cheios do Espírito Santo. Eu não preciso desse lugar para servir ao Senhor. Eu preciso de você. Você é igreja, eu sou igreja, nós precisamos estar juntos. Por isso que célula ela é tão importante. Não para a gente fazer o que o pastor não consegue fazer, mas para a gente, meu querido, levar a graça às casas das pessoas. Levar. E olha, eu não estou sorrindo aqui como tática de pregação, eu aprendi isso também, né? Quando você vai pregar, pregue sorrindo. Isso é bom pro povo? Não é. A graça faz você rir. Outro dia eu falei: a Kátia vai escutar a minha gargalhada. A dela é fácil, mas a minha não. A Kátia vai escutar a minha gargalhada, porque quando eu falava do perdão de Deus sobre a minha vida, eu gargalhava. Falei: Senhor, é maravilhoso o teu perdão, Pai. Eu sou lavado.
O Senhor começa a gravar dentro de você, meu querido, e Ele vai fazer a obra na vida das pessoas. Eu não preciso colocar cabresto no meu filho, eu só preciso que ele seja cheio do Espírito Santo pela graça. Eu preciso que o meu filho ame. Pai, se não quiser ir mais à igreja, pode? Olha, filho, enquanto estiver comigo, eu ainda vou estar te incentivando, te levando para a igreja. Mas saiba, filho, que não é igreja. Quantos pais que criaram seus filhos obrigados a ir para a igreja hoje não têm mais domínio sobre seus filhos? E você que tem filhos dentro da igreja, não se gabe. Não foi a lei que fez isso. Está sendo a graça. E se é a lei, um dia eles vão sair. Porque ninguém vive sob a lei. A não ser que seja um fariseu. E esteja achando que ele consegue cumprir os mandamentos. Então isso é um orgulho para ele. Então ele quer ficar dentro da igreja. Porque ele se sente melhor do que quem está lá fora. E eu não quero criar meus filhos assim. E eu não vou fazer isso. Com ninguém. Só o poder da graça transforma a vida de uma pessoa. Guarda isso. É o poder da graça. É o amor e o favor imerecido que transforma. É o relacionamento pela graça com Jesus que transforma a vida de alguém. Você precisa levar a graça, meu querido, chamar, entrar na casa das pessoas. Deus já nos mandou levar isso para as pessoas. O jovem rico fugiu. Zaqueu ficou. O jovem rico estava na lei, saiu de Cristo. Zaqueu recebeu a graça e se tornou discípulo de Cristo. Amém. As ovelhas vão entrar pela porta. Eu não vou ter muro com cerca elétrica na igreja, botando medo de levar choque. As pessoas vão ficar na igreja porque elas amam o Senhor e elas entenderam que já são perdoadas, lavadas e redimidas, e elas vão conquistar graça a graça todo o poder que é em Cristo Jesus, e elas vão aprender a andar no poder e na graça de Jesus Cristo. E elas vão sentir o poder da graça transformando suas vidas. E elas vão ser testemunhos do poder da graça de Jesus. Eu queria falar ainda, meu querido, que no capítulo anterior, Jesus curou um cego de nascença. E o povo aplaudiu. Jesus falou, vê e vai que a tua fé te salvou. Mas agora Jesus chega para um publicano. E quando Jesus fala, eu vou entrar na sua casa, diz o texto que o povo começou a murmurar. Já sentiu pessoas assim? A gente escolhe quem a gente quer para a salvação. Aquele? O pastor está dando preferência? Ele é um pecador. Ele não merece. Olha o pastor andando com aquela pessoa. Se o pastor soubesse quem ela é. Ah, se o pastor soubesse o que ela faz. Falaram isso de Jesus por causa de Judas, por causa de Pedro. Falaram isso por causa de Zaqueu. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Cuidado para não ser igual a multidão, viu? Cuidado, meu querido, para não querer preferência porque você obedece à lei. Porque você ainda não é tão ruim quanto o outro. Geralmente as pessoas que eu não dei preferência, Deus tinha mais planos na vida delas do que aquelas que eu quis dar preferência. Eu já aprendi a minha lição. Não caia no meu erro. Quando os pecadores estiverem sendo honrados com a presença de Jesus, alegre-se. Alegre-se. Nós não podemos escolher a quem levar graça. Porque quando nós somos cheios da graça, ela transborda em nós a todas as pessoas. Eu tinha preferência. Essa é a verdade. Eu fiz minhas escolhas. Já tive meus preferidos. E errei. O Senhor me mostrou, meu querido, que eu não tinha graça. Eu era egoísta. Hoje, alcancei? Não, fui alcançado. Conquistei? Não, fui conquistado.
Deus quis dar e eu recebi. Ele mandou descer da árvore e para a glória do Senhor, eu desci. Jesus disse, hoje teve salvação nessa casa. Por quê? Porque o verdadeiro amor estava lá dentro. Aquele homem ficou de pé e disse sim, Senhor, hoje estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se roubei de alguém, vou restituir 4 vezes o valor. E não disse que ele colocou critério, quero recibo ou quero nota fiscal. Se eu roubei, vou restituir 4 vezes o valor. Ele já não se importava mais consigo mesmo, porque tinha recebido maior riqueza e tesouro que alguém podia ter. Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida, eu não estou nem aí para as coisas deste mundo. Eu quero usar toda a minha vida para a glória de Jesus. Eu quero usar tudo que eu tenho para anunciar Jesus, dizer que Jesus é maravilhoso, dizer que Jesus é o Salvador do mundo. Ele falou, eu quero ser livre. Hoje houve salvação. E o Senhor faz uma pergunta. E nessa hora eu abaixei minha cabeça, porque quando é que veio salvação na minha vida? Quando é que de fato eu fui salvo? Eu creio que quando eu confessei Jesus. Mas eu só tive o amor quando eu desci da figueira. Deus completou a salvação na minha vida. Foi um processo longo. Mas eu declaro que não vai ser assim na vida daqueles que vão se chegar a partir de agora. Vai ser rápido. Porque a gente não vai pregar o evangelho de figueira. A gente vai pregar o evangelho de sentar à mesa com Jesus. E eles não vão precisar passar pelo que eu passei. Pelo que nós passamos. Eles já vão chegar na graça. Eles já vão chegar no banquete. Eles já vão chegar com o poder de Deus na vida deles. Sendo amados, abraçados, sem preferência, sem nada. Vão chegar com amor pleno. Nós seremos conhecidos, e eu creio que Deus vai trazer para a nossa igreja um novo nome. Igreja do Amor Pleno. Amém? O Senhor vai fazer isso de nós. Vai fazer isso de você. Um crente cheio do amor pleno de Deus, por onde quer que você vá. Para a glória do nosso Deus. Hoje houve salvação, disse o Senhor. Que Ele diga isso da sua vida também. Eu sei que Ele pode dizer isso hoje da minha. Hoje eu sei que tenho plena salvação na minha vida. Porque é só pela graça. E não mais por mim e qualquer coisa que eu faça. Que Deus nos abençoe.